Olá, bom dia pessoal. Feliz Páscoa para todo mundo. Esse é o Buzz On Air número 16. Testando o vídeo, testando o áudio. Vou pegar o link e mandar lá no agilidade.org e a gente já começa. Então vamos lá pessoal, bom dia. Esse é o Buzz On Air número 16, ao vivo novamente. Estamos recomeçando aqui depois dos feriados de Páscoa. Muito bem, o som está funcionando. Vou jogar o link lá no Buzz On Air, no canal do agilidade.org. Muito obrigado, já queria agradecer muito àqueles que participaram da minha palestra no Agile Trends. Foi bem legal o feedback de todos. Eu compartilhei o link na minha página do Buzz On, então você consegue ver lá todo o material que eu utilizei, os templates também que eu estava utilizando, né? Você consegue acessar lá rafaelbuzon.com/séries _buzon. Melhor, acesse o meu site que você vai achar lá em séries e webinars, o backlog do Agile Coach, e aí você vai ver lá melhor. Certo? Para você que está assistindo pela internet aí, é esse site aqui, essa página aqui. E lá você vai ter todo o material que eu utilizei na palestra. Eu falei sobre o diagnóstico do agente de mudanças, como que esse agente de mudanças funciona. E aqui você vai encontrar o template do ACT, que é aquela ferramenta no Excel que você pode utilizar para rodar junto com o seu time. Ok? O que eu vou fazer hoje aqui já é inspirado na palestra do João Reis, colega meu que trabalhou comigo no Walmart também. Ele falou sobre design, sobre visual thinking, né, e visual engagement. Então eu já vou tentar mostrar a minha ideia aqui hoje, desenhando né, de uma forma que seja bem simples, bem prática e bem poderosa, que é a questão visual, né? O João estava falando sobre as vias cerebrais, né? Que existe uma via textual, né, mais da linguagem, e uma via mais visual. E a via visual, ela é pouco utilizada por nós e ela é geralmente maior também, né? Então, o fato da gente usar pouco ela faz com que a gente possa estar perdendo algumas criatividades, algumas consolidações visuais poderosas que a gente poderia ter. Né? Então eu vou explicar um pouquinho hoje o que eu quero falar, já agradecendo ao pessoal que participou do Agile Trends. Parabéns para os organizadores, foi bem legal o evento. Então vamos lá, eu participei no primeiro dia de um fishbowl, né? Que falava sobre como ser um excelente Product Manager, né? Um PM, excelente PM. E aí vem aquelas discussões sobre PO, né? O Product Owner, sobre analista de negócios, etc, etc, né? Então tudo envolvendo essa questão de negócio, né? Quem está mais próximo ao negócio, quem estaria
descrevendo as histórias, quem estaria cuidando da estratégia ou cuidando do roadmap, esse tipo de coisa, né? Então, a questão do fishbowl e a discussão toda girou em torno de quem era o PM, se existia uma separação entre o PM e o PO, qual seria essa separação e como ser um excelente gerente de produtos, né? E aí participou lá o pessoal do Nubank, o pessoal do Viva Real, teve pessoas de várias empresas participando. E eles comentaram muito sobre o quanto o analista ou o gerente de produto precisava ser mais ligado ao negócio ou mais técnico, né? O quanto de conhecimentos técnicos era necessário para um gerente de produto. Acho que a mesma discussão a gente acaba tendo também quando a gente fala de gerente de projetos, né? A gente sempre teve essa discussão lá. E também serve para o Scrum Master, né, e para o Agile Coach. Então, o quanto que o Agile Coach deveria entender de desenvolvimento se ele está acompanhando um time que desenvolve. O quanto que o Scrum Master deveria entender de marketing se ele está acompanhando um time de marketing, né? Então, esse tipo de pensamento é interessante, é uma discussão ainda talvez pouco explorada. Poderia existir talvez algumas pesquisas que mostrassem a efetividade do time mediante o conhecimento do Scrum Master no negócio, enfim. O que eu quero trazer aqui hoje é uma questão que eu comecei a discutir no Fishbowl, só que por causa do tempo lá dos organizadores a gente teve que reduzir e não deu tempo da gente discutir de uma forma mais ampla, né, o que eu estava comentando. O que eu comentei, e principalmente ligado a PO, né, eu não sou PO, mas eu já trabalhei com vários POs e eu consigo ver aqueles que são as características daqueles que são bons POs, daqueles que são médios POs, né, digamos assim. Então, se a gente tem um sprint, né, eu acredito que o PO ele seja o cara que ele está sempre ligado no passado, né, nos sprints anteriores, nas entregas dos sprints anteriores, para que ele possa testar aquilo que já foi lançado. O PO é um cara que está ligado no presente também, né, no sprint corrente, para poder ajudar o time a entender aquilo que ele idealizou, as intenções de negócio, as dores do negócio para poder ser resolvidas, e ajudar o time a desenvolver aquilo da melhor forma possível, tomando decisões até que sejam de mudança de alguma coisa, dado o feedback de algum desenvolvedor, enfim, alguma descoberta durante a sprint. E o PO também é o cara que deveria estar pensando no futuro, né? E aí o quanto de futuro ele está pensando é uma coisa que a gente pode discutir depois. Mas ele é o cara que está pensando nos próximos sprints, no roadmap como um todo, baseando-se naquilo que ele já fez e já testou. Dado o que ele está fazendo nessas hipóteses atuais, qual que é o próximo passo? Ou quais são os próximos passos, né? Para que ele possa desenvolver, testar e também avançar com o seu produto, né? Uma vez que eu estou testando as hipóteses e elas estão se mostrando válidas ou não, qual que é o próximo passo que eu devo tomar para poder, né, continuar experimentando e enveredando para o caminho certo do meu produto. Então esse é um pouquinho do que eu tentei trazer. E aí, posto que o PO, na minha opinião, né, e aqui você pode abstrair também para um PM, né, um gerente de produto, numa outra camada, né? Ele também deveria estar pensando nisso, talvez em termos de portfólio, alguma coisa assim. Mas vamos nos limitar primeiro ao papel do PO. Quais técnicas um PO precisa conhecer, né? Se a gente está falando de como ser um excelente PO, um excelente gerente de produto, que tipo de técnica e não só conhecimentos de domínio de negócio ele precisa ter? Certo? Então, quando a gente olha para o papel do PO, a gente não está olhando só para um cara de negócio, a gente está olhando para um cara que é um facilitador também, em última instância, né? Assim como o Scrum Master, o Agile Coach é um facilitador de processos, o PO poderia ser também um cara que estaria facilitando a descoberta do produto, né? A idealização do produto. Então, que técnicas que o PO pode utilizar olhando para o passado, né? Daquilo que já foi entregue? Então, ele pode usar testes AB, né, para poder, uma vez que ele fez 2 versões de alguma coisa, ele vai testar isso, né? Ele pode conversar com os usuários.
E aí ele pode aplicar aqui um conjunto de técnicas de descoberta, entrevista, questionário, que mostre que o uso daquilo que ele lançou está realmente efetivo, é realmente efetivo e está trazendo algum benefício. Né? E aqui você pode colocar outras técnicas também. Né? Coisas que vão ajudar o PO a descobrir se aquilo que ele entregou realmente está gerando o resultado esperado. E aí o PO aqui pode ter skills para mim poder olhar ferramentas de analytics. Eu nunca sei onde que é o Y. Ferramentas de analytics, um Google Analytics, uma taxa de conversão do seu e-commerce, por exemplo, se você usa e-commerce, etc, etc. Certo? Então essas são técnicas que um PO deveria conhecer e deveria explorar muito bem para poder olhar o passado e ver se aquilo que ele fez está gerando o benefício que ele esperava. Agora, o PO também tem uma presença forte no presente, né? uma atenção forte no presente, ajudando o time a desenvolver. E aqui ele pode utilizar de várias coisas também, como, por exemplo, ferramentas de comunicação como essa, né? Explorar um visual thinking, por exemplo, para poder expor para o seu time, de uma forma poderosa e visual, as intenções do negócio. O que ele espera em termos de negócio, o que os usuários esperam. Né? Pode pensar em fazer os desenhinhos lá. Lembrando, para quem participou da palestra do João Reis no Agile Trends, você não precisa ser um desenhista. Né? Você consegue comunicar praticamente tudo usando pauzinhos e quadradinhos, bolinhas e tal. Né? Então, a questão não é você ser um bom desenhista, mas você passar as coisas de uma forma visual, mesmo que seja algo bem simples. Né? Então, essa é uma ferramenta que os POs usam um pouco no dia a dia e que poderiam utilizar mais. Né? Trazer, eventualmente, até os tradicionais fluxogramas, né? Para poder representar qual que é o fluxo da informação geralmente, como que existem oportunidades nesse ponto, né? Apontar aonde que realmente existem as oportunidades e que elas ainda não são exploradas. Né? E aí você traz todo um ferramental aqui de técnicas que o PO também pode utilizar no presente, para poder auxiliar o seu time no dia a dia. E pensando no futuro, né? Então, técnicas para o PO do futuro. Pensando no futuro, aqui ele tem várias coisas, e coisas que geralmente aparecem aqui é a questão do grooming, né? As pessoas às vezes não gostam de usar grooming porque em alguns países tem conotação de aliciamento, né? Então vamos chamar de pré-planning. Né? Tem ferramentas de pré-planning, tem ferramentas visuais também para poder já começar a dar características para o trabalho do futuro. Você tem técnicas de Inception para você desenhar o seu roadmap. Jornada do usuário. Todo o feedback, né, das coletas anteriores também podem auxiliar no futuro como entradas para poder planejar, né, as novas hipóteses do seu produto. E com isso o PO ele acaba tendo todo um ferramental de coisas, de técnicas, muito mais do que negócio. Né? Então, mesmo que ele conheça pouco do negócio, talvez ele seja o cara de business mais ligado a ferramental de facilitação para extrair os valores que o business pode oferecer. E não só o business, né, mas questões técnicas, então nem tudo está com o pessoal de negócio. Então o PO ele poderia ser o cara também que junta, né, ele consolida as visões da área de negócio, mas tem outros envolvidos aqui, como o pessoal da área de segurança, o pessoal de banco de dados, os próprios desenvolvedores, todos têm algum feedback, algum input para dar no produto que poderiam ajudar ele em várias formas. Então, se um dos objetivos da área de negócio é melhorar a performance das coisas, muito dos inputs vão estar com o pessoal mais técnico. Né? Se é uma taxa de conversão, se é uma experiência do usuário, eventualmente o pessoal de UX pode auxiliar muito com todo o expertise de estudos em cima do usuário.
E o PO é o cara que condensa tudo isso, né? Que concentra tudo isso. Então, existe muita coisa que o PO, pelo menos o que eu tenho visto, ele não utiliza e que ele deveria estar aprendendo para ser um PO dentro da agilidade, antes até mesmo de se aprofundar um pouco mais no negócio. Porque é através desse mecanismo e dessa dinâmica que ele vai conseguir alimentar o time e alimentar o produto com as coisas corretas, né? Então é isso, essa é a minha contribuição, que não deu tempo de fazer no Fishbowl lá, por causa do nosso tempo. E se você tem outras perspectivas sobre o PO e o PM, manda aqui nos comentários, né? Eu não comentei qual que é a jurisdição, né, digamos assim, do PO e do PM. Cada empresa acaba convencionando as suas características ali, né? Às vezes o PM é um cara de cima que tem vários POs embaixo, né? Às vezes o PO faz o papel do PM, às vezes você não tem o PO e na empresa só se chama de PM, né? Nos Estados Unidos acho que é muito assim, só tem gerente de produto, né? Existem menos POs do que aqui no Brasil. Certo, pessoal? Muito obrigado por participarem do Buzz On Air número 16. Curtam a página do Facebook, compartilhem esse vídeo e marquem aquele seu PO que poderia se beneficiar desse conteúdo. E a gente se vê por aí. Ok? Boa semana para todos, feliz Páscoa e até mais.